Olá, meus irmãos. Dessa vez vou estar trazendo aqui um assunto um pouco polêmico, mas nós temos que tratar porque isso é essencial, fundamental, né? Nós refutarmos essa ideia. Se trata da sola escritura, ou seja, somente as escrituras como regra de fé e prática, segundo pensa os protestantes. Eu vou estar lendo aqui, para depois alguém não falar que eu estou inventando conceito, o que está na própria Enciclopédia Livre. Diz assim: Sola Scriptura, segundo a interpretação que a Reforma Protestante trouxe do que a própria Bíblia diz como sua autodefinição, o termo sola Scriptura é o princípio segundo o qual a Bíblia tem absoluta primazia, sendo ela a única regra de fé e prática que todo ser humano deve seguir. Ou seja, o conceito deixa muito claro que a única regra de fé e prática que todo ser humano deve seguir é a Bíblia Sagrada. Que a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus e é parte da revelação, nessa parte nós concordamos. Porém, dizer que toda a revelação está na Bíblia Sagrada é neste ponto que nós não concordamos. Até mesmo porque não existe uma parte nos livros sagrados, nem um texto, que diz que tudo deveria ser escrito ou que tudo foi escrito. Então, eu farei uma refutação de alguns versículos usados quando nós confrontamos nossos irmãos separados a respeito de textos. Se haveriam textos, na Bíblia que confirmassem a sola Escritura, eles citam alguns textos que eu estarei fazendo a refutação agora, versículo por versículo, os principais, os mais famosos, porque são muitos textos que geralmente gostam de citar. Eu refutarei os principais versículos relacionados ao assunto. Vamos à refutação de alguns textos usados pelos protestantes para tentar confirmar a suposta verdade da sola Escritura. Ou seja, para sustentar a ideia de que toda verdade revelada por Deus, toda a revelação divina, toda regra de fé é somente as Escrituras, ou está somente nas Escrituras. O primeiro texto que eu citarei e estarei fazendo a refutação é o mais famoso deles. Se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, versículo 16. O texto diz assim: Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Esse é o texto mais famoso, usado para confirmar a suposta ideia da sola Escritura. O que fazem com esse texto? Pegam esses dois versículos que eu citei o versículo 16 e o 17 da segunda carta de Timóteo, capítulo 3. Eles pegam de forma isolada, sem considerar o contexto, para afirmar que somente as Escrituras são suficientes para a salvação, para se conhecer a revelação divina. Porém, o próprio texto não diz que as Escrituras são suficientes. É interessante notar que o texto diz que a Escritura ela é inspirada, sim, e que ela é proveitosa. E isso nós não negamos. As Escrituras são proveitosas. Por isso, nós devemos buscar o conhecimento das Escrituras.
mas ela não é suficiente, até porque ela não se auto-interpreta. É necessário a igreja para a sua interpretação, mas isso é outro assunto. Então, por que esse texto ele não confirma a sola escritura? A primeira coisa que eu tenho que considerar ao tratar desse texto é o seu contexto. De quais escrituras falava Paulo quando ele disse que toda escritura era inspirada por Deus, proveitosa para ensinar, para repreender e outras qualidades mais, que ele fala. Então, a quais escrituras Paulo se referia? Agora vamos ao contexto desse texto que é muito citado para confirmar a ideia de sola escritura. Vamos ao versículo 15 do mesmo texto, Eu li o 16 e o 17, vamos ao 15. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Essas escrituras às quais Paulo se referia, se tratava do Velho Testamento. Não se tratava aí do Novo Testamento ou da Bíblia completa. Então, dessa forma, já fica aqui aniquilada a ideia de Paulo estar confirmando um cânon bíblico de 66 livros, como crê o protestante, dizendo que essas escrituras seriam suficientes para a salvação. A ideia que o texto passa é que Paulo se referia apenas às escrituras que Timóteo conhecia desde sua infância. E isto não poderia ser o Novo Testamento, visto que na infância de Timóteo não havia ainda o Novo Testamento escrito. Então isso já fica muito claro do que Paulo falava. Ele não se referia aqui à Bíblia completa, apenas ao Velho Testamento. Então, se alguém disser que essas escrituras às quais Paulo se referia são suficientes para a salvação, essa pessoa deve ter uma Bíblia apenas com o Velho Testamento e não usar o Novo Testamento, porque o Velho já era suficiente, certo? Então, essas escrituras eram proveitosas e não suficientes. Existe uma grande diferença aí. Ou seja, se tratava do Velho Testamento, que fazia parte da revelação também divina, porém não era ainda a revelação completa. Outro texto também que é muito usado pelos irmãos protestantes para confirmar, para tentar, melhor dizendo, sustentar a ideia da sola escritura, é o texto que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Vejamos o que diz o texto. Ora, irmãos, estas coisas eu as apliquei figuradamente a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, de modo que nenhum de vós se ensoberbeça a favor de um contra outro. Esse texto também é muito usado para afirmar a suficiência das Escrituras como a revelação divina, como a verdade completa revelada por Deus. Porém, aqui temos um problema. Quando Paulo ele afirma, não ultrapasseis o que está escrito, como diz algumas versões, ou quando ele afirma, conforme esta versão que eu li, a não ir além do que está escrito, não se trata de escrituras sagradas. Possivelmente, Paulo se refere a uma primeira carta que ele havia escrito aos Coríntios. Ou seja, antes da primeira carta aos Coríntios que nós temos, houve uma primeira epístola que não chegou a nós. Possivelmente, ele se referia a isto. Além do mais, que se Paulo se referisse às escrituras sagradas, e ele diz para não ir além do que está escrito, naquele momento ali eles não poderiam aceitar mais novas escrituras. E é importante lembrar também que
Paulo só escreveu a sua segunda carta, por exemplo, a Timóteo depois dessa carta. Então, quem vai defender essa ideia que na época que Paulo escreveu isto, já haviam as escrituras completas, o que era necessário para a salvação, essa pessoa tem que jogar também fora a segunda epístola de Paulo a Timóteo, porque ela já veio depois desta. E nesse momento Paulo fala para não ir além do que está escrito. Então você não pode aceitar a segunda carta a Timóteo, se você for por essa lógica. Está vendo como cai por terra, mais uma vez, a ideia da sola escritura e de que Paulo defendia essa ideia? Então Paulo não defendia isso. Possivelmente, como eu já falei, se referia aqui nesse texto a uma primeira carta que ele escreveu aos Coríntios. E outras cartas do Novo Testamento foram escritas depois dessa carta. E Paulo, nesse momento, eu volto a repetir, ele diz, não ultrapasseis o que está escrito, ou não vão além do que está escrito. Ou seja, quem aceitar que o que estava escrito neste momento já era válido e suficiente para a salvação, não pode aceitar as cartas escritas posteriormente a essa carta. Então, aqui cai por terra, mais uma vez, a ideia de sustentar a sola escritura a partir desse texto. Um outro texto também muito usado pelos irmãos protestantes para defender a sola escritura é o texto de Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Diz assim o texto: Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão descritas neste livro. Olha, irmãos, aqui se nós considerarmos de forma honesta do que se trata nesse texto, do que o autor está tratando, a qual livro ele está se referindo, nós vamos ver logo que ele não está se referindo à Bíblia completa. Ele não está dizendo, não acrescentem nada à Bíblia. Ele estava dizendo apenas para ninguém acrescentar a profecia do livro do Apocalipse. Ele não estava condenando aqui a tradição, até porque a tradição, ela não é acréscimo. A tradição, ela é uma fonte complementar, posso falar assim, da revelação que já está na Escritura. Porque tradição mais Escritura, temos ali a revelação completa. Essa é a ideia. Então, esse texto, ele já não serve para sustentar a sola Escritura também. Agora eu estarei fazendo aqui algumas considerações de alguns textos que refutam a ideia da sola Escritura. Ou seja, a partir do momento que você afirma que tudo que você precisa está escrito, tudo realmente deveria estar escrito. E a Bíblia nos ensina, as Escrituras Sagradas, que nem tudo foi escrito. Havia ali uma forma oral de se transmitir a mensagem divina. O primeiro texto que eu vou citar se encontra no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 1, a partir do primeiro versículo. Diz assim: Visto que muitos têm empreendido fazer uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, segundo nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Eu vou até parar aqui, porque eu quero chamar a atenção para essa parte que diz assim, nos transmitiram. Ou seja, havia ali uma transmissão antes mesmo de Lucas compor o seu evangelho. Já havia ali a tradição oral que a igreja defende. E Lucas, ele já, de certa forma, escreveu o seu evangelho a partir de testemunhos dessa tradição. Então, esse é um primeiro ponto que confirma a tradição
ao lado da Escritura. Até porque a Escritura do Novo Testamento nasceu da tradição oral. Um outro texto também que refuta de vez a ideia de sola escritura, ou seja, dizer que tudo está escrito, tudo que os apóstolos quiseram passar, que Cristo quis passar para a igreja foi escrito, é o texto da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Observe o que diz esse texto. Assim, pois, irmãos, estai firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, ou seja, os apóstolos ali falando, Paulo falando, ou seja por epístola nossa. Veja só, Paulo ele ordena aos Tessalonicenses conservar as tradições, sejam elas escritas ou por palavra, em pé de igualdade. Observe também que Paulo, aqui nesse texto, ele não colocou a palavra escrita acima da palavra transmitida de forma oral. E ele disse que era para conservar, ou seja, guardar aquela tradição ali, e muitos outros textos que eu não vou citar aqui. Paulo, ele manda, por exemplo, a Timóteo transmitir essa tradição, transmitir essa oralidade da palavra de Deus a outras pessoas. Ele não mandou escrever, mas mandou falar a outros homens capacitados para transmitir também a outras pessoas. Então, isso indica a tradição viva da igreja. Nem tudo está escrito na Bíblia Sagrada. Um outro texto é o que se encontra na segunda epístola do apóstolo João, capítulo 1. Diz assim o texto, capítulo 1, versículo 12. Embora tenha eu muitas coisas para vos escrever, não o quis fazer com papel e tinta, mas espero visitar-vos e falar face a face, para que o nosso gozo seja completo. Ou seja, João mesmo ele disse que tinha muitas coisas ali para escrever para aquela comunidade. Mas ele preferiu não escrever tudo aquilo. Ele escreveu só uma parte. O restante ele falou ali pessoalmente para eles, face a face. Mais uma prova que nem tudo o que os apóstolos tinham a intenção de comunicar à igreja foi escrito na Bíblia. O desafio que eu pretendo fazer relacionado à sola escritura, e que de vez também, querendo ou não, aceita ou não, refuta essa ideia, de vez mesmo, é o seguinte. Nós podemos, eu vou fazer aqui, eu pergunto aos irmãos protestantes que defendem essa ideia. É importante você saber os livros sagrados que você deve crer? Por exemplo, é importante você saber que você deve crer no Evangelho de Lucas porque ele é inspirado por Deus? É importante você saber que os Salmos, o livro dos Salmos, são inspirados por Deus? É importante você saber que a carta de Paulo, a primeira carta aos Coríntios, né, é inspirada por Deus? É importante você obedecer ao que está escrito nos 66 livros da Bíblia protestante? Com certeza vamos dizer que sim. Agora eu pergunto, a ideia da sola escritura, ela nos diz que toda verdade que convém à nossa fé, que é para a nossa fé cristã, ela está inserida na Bíblia. Ela está escrita de forma muito clara na Bíblia. Então, tudo tem que estar lá. A primeira pergunta que eu faço é, onde está escrito na Bíblia que tudo tem que estar na Bíblia, toda verdade de fé? Eu nunca encontrei nenhum texto que diz isso. Outra pergunta que eu tenho que fazer é sobre os livros sagrados. De onde você tirou que você tem que crer no Evangelho de Lucas porque ele é sagrado, porque ele é inspirado? De onde você tirou que a carta de Paulo,
A sua primeira carta aos Coríntios, ela é inspirada por Deus. De onde? Aonde que você foi para saber essa informação? Onde que você leu na sua Bíblia? Toda a verdade da sua fé não está escrita na Bíblia, mas onde se está na Bíblia? Onde está escrito na Bíblia a lista dos 66 livros da Bíblia protestante que são inspirados por Deus, para você saber que os 66 são inspirados por Deus. Então, esse é o desafio, depois de mostrar através de muitos textos. A ideia de sola escritura não é bíblica, porque nenhum texto diz que somente as escrituras são regra de fé, são a única regra de fé da igreja. E também depois de mostrar que as escrituras aprovam a tradição oral, o desafio que eu deixo é esse. Onde está na Bíblia que a Bíblia tem 66 livros sagrados? De onde se tirou essa informação? Então, nós vemos que essa informação, pelo menos ali, vamos lá, do Novo Testamento. Vamos lá. O Novo Testamento tem os seus 27 livros. Da onde o irmão protestante tirou essa informação? Na Bíblia não tem dizendo que são 27 livros sagrados. E nós sabemos que muitos outros livros que não foram aceitos pela igreja por serem falsos, por serem apócrifos, eles não foram aceitos. Havia ali uma verdadeira confusão, porque a igreja, no início, alguns cristãos não sabiam o que era sagrado e o que não era, mas quem definiu foi a igreja. Essa informação veio da tradição da igreja e da autoridade da igreja, porque a igreja definiu, são esses os livros sagrados. Agora, de onde tirar essa informação da Bíblia? Aonde está a informação dos livros que são a lista dos livros que são sagrados? Não existe essa lista na Bíblia. E é uma das verdades mais importantes para o cristão. Porque como crer na Bíblia, em livros, se você não sabe qual é sagrado e qual não é? Então essa informação, pela ideia da sola escritura, deveria estar também na Bíblia. Essa lista dos livros sagrados. Esse é o primeiro ponto. Porque você não vai ler a Bíblia, vamos lá, um raciocínio. Você não vai ler a Bíblia se você não souber antes que ali é fonte de fé. Você só foi ler a Bíblia porque primeiro te disseram que é a palavra de Deus escrita. Se não fosse isso, você não ia achar isso nem mesmo na Bíblia. Você não iria achar, como eu falei, a lista dos livros inspirados. Então daí não sai desse impasse a ideia da Santa Escritura. Porque a verdade mais importante, acho que eu posso falar isso, para o protestante, na ideia dele, né? Porque a ideia protestante é que tudo está na Bíblia. Essa ideia é mais importante para ele, que é a direção da vida dele. Essa mesma ideia não está na Bíblia. Ou seja, nem tudo está na Bíblia, mas ela é, sim, a palavra de Deus escrita. Uma parte da revelação escrita, um instrumento da igreja. Então, fica aqui o desafio, né? Como você sabe os livros inspirados, se eles não estão na Bíblia? Só através da igreja. Então, peço que curtam o vídeo, compartilhem e que se inscrevam no canal, quem não é inscrito também.